Pessoal, saiu o edital do Banco do Brasil e nesse vídeo eu quero explicar como é que veio a parte de matemática financeira e também de probabilidade estatística. Essa cai só para o agente de tecnologia. As duas primeiras, matemática e matemática financeira, são cobradas para o agente comercial, que é o escriturário raiz, né? O escriturário ali das agências. Então, se você gostou, já deixa um joinha aqui no vídeo, já se inscreva aqui no canal, porque nesse canal aqui, ó, eu vou resolver com vocês as questões das provas anteriores e várias outras questões interessantes para vocês que querem se preparar para o Banco do Brasil. Se inscrevam aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, vou começar falando da parte de matemática, tá? E aí, lembrando aqui da última prova, porque é o seguinte, o conteúdo que foi cobrado aqui, pessoal, é basicamente o conteúdo que foi cobrado na última prova, que também foi feita pela Sensgran Rio em 2021, tá? E o que veio nesse edital aqui, ó? É um edital muito focado na matemática do ensino médio, tá? Tem que saber a tal da matemática do ensino médio aqui para fazer essa prova, tem que relembrar. E se você foi um mau aluno na época lá, a gente precisa dar um gás. Nós temos 4 meses, dá para fazer um estudo muito bom daqui até lá. Inclusive, se você quiser conhecer os meus cursos, tá? Manda uma mensagem aqui para minha equipe, ó. O WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo. Manda uma mensagem para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que são os meus cursos, acho que vocês vão gostar. Mas vou começar então aqui, ó. O edital ele começa com a parte dos conjuntos numéricos, tá? Você tem que lembrar o que é um número inteiro, o que é um número real, um número racional. Não vai cair uma questão de prova perguntando para você o que é um número real, mas você vai ter que saber trabalhar as operações com números reais. Tá? Não espere questão teórica demais. A questão vai pedir uma aplicação daquilo ali. Da mesma forma, você tem a parte de sistema legal de medidas, ou seja, você tem que saber converter entre unidades de medida. Como é que você leva de centímetro cúbico para metro cúbico e assim por diante, tá? Você tem que saber proporção. Então cai ali regra de 3 simples, regra de 3 composta, como é que você faz uma divisão proporcional, como é que se trabalha uma regra de 3, e olha, a regra de, como é que você trabalha uma proporção inversa, melhor dizendo. E queria falar aqui, a proporção composta, muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que é um negócio difícil pra caramba, mas é super simples, pessoal. Sabendo o método, inclusive tem vídeo aqui no canal, dá para você aprender e dá para você matar muito fácil questões de regra de 3 composta, tá? Cai porcentagem, e olha, porcentagem é o assunto mais importante, tá? É o assunto mais importante. Por quê? Porque tem tudo a ver com banco, tem tudo a ver com juros, tem tudo a ver com o dia a dia das pessoas e cai muito nas provas, tá? Se pegar a última prova, eram 5 questões só de matemática, duas cobraram porcentagem, tá? Então não dá para fugir da tal da porcentagem não. Além disso, tem um tema no edital que é a lógica proposicional, lógica de proposições, pessoal, e esse assunto, ele tem um lado bom, porque ele é um assunto que, assim, você não estuda isso no ensino médio, mas é um assunto fácil de pegar, e é um assunto que não tem nada de cálculo, não tem nada de matemática, é muito mais interpretação, então muita gente acaba gostando por esse aspecto, tá? Não caiu, digo para vocês, não caiu nenhuma questão na última prova sobre lógica proposicional, tá? Mas nada impede que seja cobrado, é um assunto que a Sesgan Rio volta e meia cobra, então acho que vale a pena estudar sim. Conjuntos, que é um próximo assunto que apareceu no edital agora e que efetivamente foi cobrado, tá? Tivemos uma questão, e aí você tem que saber trabalhar, quando você tem 2 conjuntos, como é que você calcula a interseção, quando você tem 3 conjuntos, né? Como é que você manipula ali 3 conjuntos, então tem que saber trabalhar com os conjuntos também. Tem a parte das funções, tá? E aí aqui você tem que estudar função de primeiro grau, função de segundo grau, polinômios, tem que estudar função exponencial, função logarítmica e cai, tá? Caiu na última prova uma questão sobre função exponencial e logaritmo. Aí você pensa, não, meu Deus, mas isso é difícil pra caramba, tal. Cuidado para não misturar com vestibular, tá? Questão de vestibular desses assuntos geralmente é bem mais difícil do que questão de concurso sobre esses assuntos. Geralmente, o concurso, quando cai uma questão sobre exponencial, sobre logaritmo, são aplicações mais básicas, mais imediatas, tá? Então, você sabendo o básico, relembrando o básico, dá para fazer. É diferente de você pegar uma questão da FUVEST para você resolver, bem diferente, tá? Continuando, pessoal, a gente tem ainda a parte de matrizes e determinantes de sistemas lineares, essas 3 coisas são relacionadas, tá? E pode aparecer na prova, eu já vi
a Cisgrana Rio cobrar isso assim, mais em concurso tipo Petrobras e tal. Mas Banco do Brasil, sinceramente, não espero, tá? Não espero. Podemos ser surpreendidos. Eu estudaria, na medida do possível, é bom você tentar estudar o edital inteiro, mas eu não espero questões de matrizes, ou para você classificar um sistema linear, de acordo com o número de soluções, esse tipo de coisa, tá? Tem um outro tema no edital que é o tema de sequências, que aí já emenda com PA e PG, né? Progressões aritméticas e progressões geométricas. De novo, aqui, quando cai, é o básico. Então vale a pena saber as formulazinhas, como é que é a fórmula da soma dos termos, como é a fórmula do termo geral, tá? Então, esse é o estudo que vocês têm que fazer na parte de matemática. Aí, pessoal, na parte de matemática financeira, tá? Na matemática financeira, a gente tem um edital relativamente completo, tá? Porque afinal de contas você está indo para um banco, né? Lembrando, matemática financeira cai só para o agente comercial, né? O escriturário raiz. Não cai para o agente de tecnologia, não. Mas a matemática financeira, você que vai trabalhar no banco, você tem que ter uma noção boa de juros simples, de juros compostos. Você tem que conhecer os sistemas de amortização, porque as pessoas que pegam empréstimo no banco, seja um empréstimo, por exemplo, para um financiamento de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, aí geralmente tem o tal do sistema SAC, né, que é utilizado. E temos que saber como é que a gente calcula um financiamento, como é que a gente calcula as parcelas, por exemplo, num sistema SAC, como é que a gente faz a mesma coisa no sistema Price, que o sistema Price é aquele onde todas as parcelas são iguais. Né, o banco também faz empréstimos desse tipo, né? Você talvez já tenha pego algum empréstimo no banco que você ia pagar aquele empréstimo num determinado número de parcelas iguais ao longo do tempo. Esse é o sistema Price. Então tem que saber essa parte, tá? Isso aí, naturalmente, a gente pode esperar questões aqui um pouquinho enjoadas. E uma coisa importante, que vale para cá e vale para a parte anterior, tá? Tem que estar em dia com a matemática básica, pessoal. Tem que estar em dia com a matemática básica, tá? E eu vou fazer algumas aulas aqui nesse canal, por isso, de novo, se inscreva aqui, tá? Eu vou fazer alguns vídeos aqui para a gente trabalhar fundamentos da matemática básica. Por exemplo, como é que você faz na mão uma divisão de números, uma divisão não exata, uma divisão que vai dar ali número com casas decimais, né? Como é que você multiplica dois números com casas decimais? Enfim, a gente tem que trabalhar isso, porque a gente tem que fazer isso na prova. Tem que fazer rápido, só que tem que fazer com segurança, tem que acertar, né? Então a gente vai trabalhar isso aqui bastante com vocês aqui, tá? E deixa eu dar uma pincelada na parte de probabilidade e estatística que vem lá para o cargo de agente de tecnologia. Aqui, pessoal, vem toda a estatística descritiva, tá? O que é estatística descritiva? Tem a parte conceitual, mas principalmente tem a parte das medidas utilizadas, medidas estatísticas. Média, mediana, moda, desvio padrão, né? E aí, junto de desvio padrão, tem a variância e o coeficiente de variação, que são as medidas de variação. Você tem amplitude, enfim, as medidas estatísticas, tá? Além das medidas estatísticas, você precisa conhecer as distribuições de probabilidade. Isso aqui é diferente de saber simplesmente o basicão de probabilidade, tá? É conhecer as distribuições. E o edital ele é bem explícito, porque ele fala que você tem que estudar a distribuição binomial e a distribuição normal de probabilidades. Tem que conhecer. O que você tem que saber nessas distribuições? Quando que elas são usadas, você tem que saber calcular a média, tem que saber calcular o valor esperado, tá? É isso que você precisa nessas distribuições. E mais alguns detalhes de cada uma aqui. No caso da binomial, é muito importante conhecer a função de probabilidade da binomial, para você calcular a probabilidade de situações específicas. E, além disso, alguns tópicos importantes aqui. Correlação linear é um assunto bem importante, né? Tem que saber calcular uma correlação, uma covariância, tá? E tem uma coisa chata no edital, tá? Preciso falar para vocês, que é o tópico 10, que ele fala assim, noções de amostragem, até aí tudo bem. Conhecer as técnicas de amostragem, cada uma das técnicas, uma amostragem sistemática, uma amostragem aleatória simples e por aí vai. Conhecer as propriedades dessas amostragens. Só que o final do edital é assim, ó, inferência estatística. Pessoal, inferência estatística é um mundo.
É muito ruim quando o edital faz isso. Ele te deixa a coisa muito vaga, porque na prática, em inferência estatística, dá para cobrar intervalos de confiança para média, para proporções, dá para cobrar testes de hipóteses paramétricos, testes de hipóteses para média, para proporções, testes de hipóteses não paramétricos, testes para teste quadrado, por exemplo, tá? Pode cobrar análise de variância, pode cobrar um monte de coisa aqui, tá? Sinceramente, do jeito que está aqui no edital, eu pensaria 2 vezes antes de estudar inferência estatística, porque está com um pedacinho do último tópico só. Ah, pode ter uma questão na prova? Pode, tá? Mas se eu tivesse que arriscar, ah, não, eu tô com tempo, professor, vou estudar o edital inteiro. Ótimo, isso é o melhor, tá? Mas se eu tivesse que arriscar, eu acho que nesse edital aqui, a parte de inferência estatística, ela não vale o custo-benefício. É melhor você usar o seu tempo para trabalhar melhor as outras disciplinas do edital do que efetivamente enfiar esse tempo nessa parte aqui. Tá? É a minha visão. Talvez você pense de uma maneira diferente, mas é como eu entendo essa parte aqui. Tá legal? Então é isso, queria dar essa visão do edital para vocês. Aqueles, então, interessados no concurso do Banco do Brasil, não deixem de se inscrever aqui, porque a gente vai começar a soltar vídeo aqui, ó, trabalhando as questões do último edital, trabalhando da última prova, trabalhando outras questões também, tá? Para vocês ficarem fortes aí no fundamento, trabalhando na parte da matemática básica. Acho que vocês vão gostar bastante, tá? Vou ficando por aqui, deixem um joinha, se inscrevam. Um abraço, pessoal. Até mais.